Bom dia, né? Mais uma vez. Eu acho muito importante que a gente esteja debatendo isso, sim. E me impressiona as falas que me antecederam, algumas delas, quando diz que a gente precisa discutir temas importantes da cidade e um simples requerimento de transcrição de um discurso toma boa parte da nossa sessão de tão caloroso que ele é. E por que é caloroso? E aí eu faço minha as palavras da vereadora Liana, da vereadora Cida, do vereador Ivan, Jairo, porque incomoda. Incomoda, incomoda sim, e incomoda muito. Incomoda porque a gente não pode negar a história. Como historiadora, foi muito falado aqui em história, o que entra para a história, o que é fato histórico. E aí eu queria partilhar uma coisa com vocês. Assim. Existe um historiador bem conhecido, chamado Mark Bloch, que ele fala uma coisa que toda vez que um historiador viaja, vai para algum lugar, assim que ele chega, as pessoas que o recepcionam querem levá-lo logo no museu. Então, chega, vamos conhecer um museu, porque historiador gosta de museu, de coisa antiga, de biblioteca. E aí ele chega numa cidade e ele diz o seguinte, olha, eu quero conhecer o mercado da cidade. Eu quero conhecer a periferia dessa cidade. E aí ele faz uma analogia dizendo que o historiador, onde estiver carne humana, onde estiver vida, aí ele deve estar. O historiador ele está no presente. O historiador ele está vivendo o presente e olhando para o passado para melhor compreender o nosso tempo. Não tem como, na história recente da democracia do nosso país, nós não falarmos nas gestões dos governos do Partido dos Trabalhadores. Não tem como a gente não falar no próprio Partido dos Trabalhadores. Se a gente olha que após os 21 anos de ditadura militar no nosso país, foram 21 anos, foram anos subsequentes no processo da redemocratização desse país, com governos de centro e direita. Foi Lula que elegeu o primeiro governo de esquerda depois da redemocratização do país. E, claro, a gente olha para a própria história do PT, que é uma história que lá nasce no processo de redemocratização de duas grandes lutas. Da luta com as comunidades eclesiásticas de base, desse apoio da teologia da libertação, da Igreja Católica, dos núcleos rurais, e de uma luta na cidade com a organização dos sindicatos. Então, é um partido que nasce dessa efervescência dos direitos sociais depois da ditadura no processo de redemocratização. E, em poucos anos, se torna o maior partido e mais popular da América Latina. Eu sou de outro partido, eu sou do PSOL, um partido que, inclusive, nasce de uma discordância com o Partido dos Trabalhadores. Mas não tem como negar, na história recente da democracia, a importância do Partido dos Trabalhadores para a história do nosso país e a importância do ex-presidente Lula. E sabe o que me chama a atenção? E aí eu queria que vários vereadores aqui, até para discordar, chamaram Lula de presidente. O presidente Lula, o presidente. Foram falas, inclusive, proféticas, né? Porque nós esperamos que a democracia ela possa ser viva de novo nesse país. E se a gente falou aqui em polarização, em lados, isso foi sim criado e defendido em 2018, quando então o deputado federal Jair Messias Bolsonaro, que tinha uma atuação pífia ao longo de muitos anos como parlamentar, ele polariza e nos divide e torna o Brasil um país polarizado e dividido. A gente não deve fazer o mesmo aqui nessa casa. É um absurdo que a gente traga essa polarização rasa aqui para esse espaço. E eu sou obrigada a discordar da vereadora Michele, que parece que a gente está na Câmara Federal, no Senado, deve parecer sim, porque Recife não é uma ilha. Porque a gente não pode olhar para a política no município sem pensar que esse município ele está inserido no Estado que faz parte de um país. E o Brasil não está isolado nem do restante do mundo. A gente precisa entender como essa política nacional ela interfere diretamente na vida dos munícipes. E não se pode negar, queiram ou não queiram os juízes, que durante os governos petistas houve avanços em direitos sociais. Durante o governo petista, a política de cotas foi instituída.
A população negra ela pôde ingressar na universidade, luz para todas as pessoas, programas de moradia acessível, que são pautas tão importantes para a gente pensar num país que seja mais justo e mais desigual. E o que estamos pedindo aqui é a transcrição de um discurso que, independente dessa votação, foi e é histórico. E não podemos negar isso. A história é viva, é cotidiana. Lula, como nós, somos autores das nossas próprias histórias. E eu encerro essa fala pedindo para que a gente passe para votar. A gente pode discutir essa votação e para votar a inclusão do discurso de Lula nos anais dessa casa, sim, porque é uma casa política. A gente está aqui para legislar, para fiscalizar, não apenas para fazer requerimentos e pedir. A gente está para tudo, a gente está para ser ponte entre a população e o poder executivo. E como legislativos municipais, nós vamos legislar, vamos debater política, porque política a gente faz todo dia. Política a gente faz quando a gente discute chuva, vacina, preço de gás, quando a gente discute a micro e a macropolítica. E os anais dessa casa, eles precisam falar da macropolítica. E a macropolítica, ela traz uma disputa que é a busca por um país que seja mais justo e igualitário para todas as pessoas. E esse país se faz com debate de ideias, e a democracia ela é defendida por isso. Vivemos um momento de um país, de um governo irresponsável, que tem matado milhares de pessoas. Isso não é ideologia. Isso não é ideologia. Isso é o que está acontecendo agora com o desgoverno irresponsável, uma das mais graves crises sanitárias. Concluo a minha fala pedindo a aprovação do requerimento da vereadora Liana. Obrigada.